Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Na introdução, o item 15, Kardec procura responder um questionamento interessante, pelo menos na época dele, 1850, 60, mais ou menos nessa época, onde as pessoas diziam: olha, você não deve estudar a doutrina espírita, porque você vai ficar louco. Bom, as coisas mudam, o conceito de adoecimento mental devido a estudo, ele pode estar presente em qualquer esfera do conhecimento humano, das ciências exatas, humanas, biológicas, em estudos religiosos, não é uma exclusividade de alguém que está estudando espiritismo. Nós vamos ver aqui, ele desenvolve uma linha de raciocínio para justificar o que pode ter acontecido. Só lembrando que esse livro, a primeira edição, é 1857. De lá para cá, muita coisa mudou. O conceito de saúde mental evoluiu muito, graças a Deus. E toda vez que a gente for ler um livro, qualquer que seja, é sempre texto e contexto. O que foi dito, em que época foi dito, quem era o autor, para quem ele falava. Kardec está nos dizendo, né, ou melhor, escrevendo, a respeito da objeção de adoecimento devido ao estudo da doutrina espírita. Vamos ver o que ele nos traz. Há ainda pessoas que veem perigo por toda parte e em tudo o que não conhecem. Também não deixam de tirar conclusão desfavorável do fato de algumas pessoas, ao se entregarem a esses estudos, terem perdido a razão. É aquela coisa, a pessoa nunca viu, não sabe o que é e não gosta, né? Hoje isso ainda é verdade, infelizmente, no pleno século XXI, no século XIX, muito mais ainda. Aí a pessoa dizia, tá vendo? Ficou louco, um termo que não se usa mais, ficou louco porque estudou o espiritismo. Como é que homens sensatos podem ver nisto uma objeção séria? Não se dá o mesmo com todas as preocupações intelectuais sobre um cérebro fraco? Hoje a gente já sabe que o adoecimento na esfera, principalmente da saúde mental, ele é multifatorial. Não é um cérebro fraco, não é genética, não é ambiente, é um conjunto de fatores que levam a esse adoecimento. Quem conhece o número de loucos e maníacos que os estudos matemáticos, médicos, musicais, filosóficos e outros já produziram? E devemos, por isso, banir tais estudos? Que prova isso? Nos trabalhos corpóreos, aquele serviço braçal pesado, estropiam-se os braços e as pernas, que são os instrumentos da ação material. Nos trabalhos da inteligência, estropia-se o cérebro, que é um instrumento do pensamento. Mas, por se ter quebrado o instrumento, não se segue que o mesmo tenha acontecido ao espírito. Ele continua intacto e, quando se libertar da matéria, por ocasião do sono, que é uma libertação curta, ou da morte, que é uma libertação definitiva, não gozará menos da plenitude das suas faculdades. É, no seu gênero, como homem, um mártir do trabalho, alguém que adoeceu devido ao seu trabalho. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes e até a religião lhe fornecem contingentes. São pessoas que estudam em excesso, isso pode ser um gatilho para coisas que já existem dentro dele para um adoecimento. Não quer dizer que vai causar. Não, são pessoas que estão predispostas
e desenvolvem esse tipo de problema por essa predisposição. A loucura tem como causa primeira uma predisposição orgânica do cérebro que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Cuidado, que é um conceito do ano de 1857, 1850, 1860. Hoje em dia as coisas se transformaram, mas não invalida o raciocínio de Kardec. Ele diz assim, olha, não é o estudo em excesso que causa um mal, já havia uma predisposição anterior. Dada a predisposição para a loucura, esta tomará o caráter da preocupação principal, transformando-se então em ideia fixa. Essa ideia fixa tanto poderá ser a dos espíritos, naqueles que com elas se ocuparam, como a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. É provável que o louco religioso ter-se-ia tornado um louco espírita se o espiritismo tivesse sido sua preocupação dominante, como é provável que o louco espírita se tornasse um louco religioso sob outra forma, conforme as circunstâncias. A gente também precisa se lembrar que certas doenças mentais, elas vão se apresentar na sua plenitude depois de um certo período. Não é logo desde a infância, algumas sim, outras não. Então pode coincidir com um estudo profundo em qualquer área do conhecimento humano. E aqui ele está dizendo assim, olha, se alguém se aprofundar, e tiver problemas na saúde mental por estudo excessivo no catolicismo, é igual se ele tivesse pelo estudo do espiritismo ou do protestantismo. A situação se repete independente da religião. Não é porque ele estudou a teologia católica, a teologia protestante, que ele teve esse problema. Digo, pois, que o espiritismo não tem nenhum privilégio a esse respeito. Vou, porém, mais longe. Digo que, bem compreendido, ele é um preservativo contra a loucura. Por quê? Ele vai dizer agora. Entre as causas mais comuns de superexcitação cerebral, devemos contar as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas que são, ao mesmo tempo, a causa mais frequente de suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado. Elas lhe parecem tão pequeninas, tão mesquinhas diante do futuro que o aguarda. Para ele a vida é tão curta, tão fugaz que, aos seus olhos, as tribulações não passam de incidentes desagradáveis de uma viagem. Ele relativiza os acontecimentos da sua vida porque ele sabe que a vida continua depois da morte, outras coisas virão a acontecer. Aquilo que em outra pessoa produziria violenta emoção, pouco o afeta. Ele sabe, além disso, que os desgostos da vida são provas que servem ao seu adiantamento, se a sofrer sem murmurar. Não adianta sofrer uma dificuldade e reclamar sem parar, Porque será recompensado conforme a coragem com que as houver suportado. Só lembrando rapidinho, no conceito espírita você tem expiações, que é uma correção de algo que você se equivocou no passado ou no presente, e as provas, que são confirmações de uma virtude, de uma qualidade que você adquiriu. Então, está passando por prova, está passando por expiação, não reclama, porque senão tem que passar por tudo de novo.
Suas convicções lhe dão, pois, uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa incessante de loucura e suicídio. Ele sabe, além disso, pelo espetáculo que as comunicações com os espíritos lhe proporcionam, qual a sorte dos que voluntariamente abreviam seus dias, e esse quadro é suficiente para fazê-lo refletir. Então ele vê espíritos nas comunicações mediúnicas, nas reuniões mediúnicas, a aflição, o sofrimento deles, e pior, eles se dão conta de que eles queriam interromper o sofrimento, mas isso não aconteceu. Ele continuou depois da morte. Falou, então é melhor aguentar e seguir em frente. Sabe também que o número dos que têm sido detidos à beira desse funesto despenhadeiro é considerável. Este é um dos resultados do Espiritismo. Que os incrédulos riam quanto queiram. Eu lhes desejo as consolações que ele proporciona a todos os que se deram ao trabalho de lhe sondar as misteriosas profundezas. Entre as causas de loucura, devemos ainda incluir o pavor, sendo que o medo do diabo já desequilibrou mais de um cérebro. Naquela época, né? Hoje em dia, o povo não está muito aí nem com isso. Sabe-se lá o número de vítimas que ele não tem feito ao abalar imaginações fracas com esse quadro, que cada vez se esforçam para tornar mais assustador com terríveis detalhes. O diabo, dizem, só amedronta criancinhas. É um freio para torná-las ajuizadas. Sim, como o bicho-papão e o lobisomem. Contudo, quando não tem mais medo dele, tornam-se piores do que antes. E, para chegar-se a tão belo resultado, não se leva em conta o número de epilepsias causadas pelo abalo de cérebros delicados. Bem frágil seria a religião se, por falta de temor, sua força pudesse ficar comprometida. Assim, né? Se é só pelo medo, para quê, né? Felizmente não é assim. Ela dispõe de outros meios para agir sobre as almas. O Espiritismo lhe oferece os mais eficazes e mais sérios, desde que ela os saiba aproveitar. Ele mostra a realidade das coisas e, com isso, neutraliza os efeitos funestos de um temor exagerado. Bom, resumindo, não é o estudo excessivo, seja lá do que for, que causa adoecimento na saúde mental. É um tema extremamente complexo que não nos cabe aqui. Aqui a gente está dando uma leitura comentada da doutrina espírita. Até o próximo vídeo.